Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ribamar Oliveira. Faz tempo que eu entro nas redes sociais para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Não sou muito de entrar nas redes sociais para ministrar a palavra, porque às vezes o tempo também nos falta, mas o Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quero mandar aqui a paz do Senhor para a minha irmã Francisca, para o nosso irmão Luiz Brito, para o nosso irmão Daniel Marques Rodrigues, nossa irmã Aninha Martins. Sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis nesse mundo, onde muitos crentes têm se desesperado por ter mesmo falta de conhecimento da palavra de Deus. Quero que você abra aí a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu segundo o apóstolo Mateus, capítulo 24. Se você puder compartilhar esse link aí dessa live, compartilhe, convide alguém para ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor abençoará você grandemente. A palavra que Deus colocara em meu coração fala sobre os sinais do fim dos tempos. Dos fins dos tempos. Essa época que nós estamos vivendo. Então, eu quero aqui, em poucas palavras, deixar o que é o fim dos tempos. Os sinais do fim. Quais são estes sinais do fim dos tempos? Abra a tua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu segundo o apóstolo Mateus, capítulo de número 24, e o versículo 1 em diante. Enquanto você procura aí, vou esperar todos vocês aí abrir, para que nós possamos dar início a esta mensagem. Os irmãos não olhem não, vou tomar aqui um café. Enquanto você está aí, você pode compartilhar, curtir e ouvindo esse lindo louvor. Preciso de mais algumas pessoas para me explicar sobre os sinais do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, digno de honra e glória. É o Senhor.
Maravilhoso é o seu nome. Quero mandar aqui um abraço a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos. Se você quiser me seguir lá no YouTube, se inscrever no meu canal do YouTube, é Pastor Ribamar Oliveira. Se inscreva lá e me ajude a chegar no mínimo aí 1000 pessoas, para que eu possa todos os dias entrar ao vivo, onde quer que eu esteja, levando uma palavra de Deus para o teu coração. Acesse lá no YouTube, Pastor Ribamar Oliveira, e se inscreva em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 24, e o versículo 1 em diante, que fala o sinal do fim dos tempos. Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Glória a Deus. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja Deus. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Meus irmãos, meus queridos amigos, irmãs, para quem está entrando agora, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem fala é o pastor Ribamar. Mateus 24, o sinal do fim dos tempos. Que sinal é esse dos fins do tempo que Jesus está nos falando? Porque os discípulos de Jesus, quando saíram do templo, eles chamaram a atenção do mestre para mostrar aquela construção gloriosa que era o templo. E Jesus
simplesmente olhando para eles, lhe fez uma pergunta. Jesus disse no versículo 12: vocês estão vendo tudo isto? E eles ficaram calados com aquela pergunta que Jesus disse: vocês estão vendo tudo isso? Calou a boca dos discípulos. Só que a curiosidade, o interesse de conhecer e de saber do que Jesus estava falando foi maior. Quando Jesus afastou-se e sentou para ensinar, os discípulos chegaram em particular perante Jesus, porque eles estavam curiosos e ao mesmo tempo interessado em saber o que iria acontecer, quais seriam os sinais da volta dele e do fim dos tempos. Porque nós estamos vivendo já esta época. Eu quero chamar a tua atenção dentro desse texto de Mateus capítulo 24, porque esse texto de Mateus capítulo 24 tem profecias aqui que são de duplas referências. Então eu quero chamar a tua atenção. O que é profecia de duplas referências? São profecias que aconteceu e ainda vai acontecer. Vocês percebem que quando Jesus chamou a atenção dos discípulos, ele fez aquela pergunta, disse: vocês estão vendo tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra, que não será todas derrubadas. Então 40 anos depois, quando os romanos invadiram Jerusalém, derrubaram o templo, e só quem deu crédito à palavra de Deus foi que escapou. Então isso são as profecias de duplas referências. Aconteceu e ainda vai acontecer. Mas o que eu quero falar nesse momento aqui é quais seriam os sinais que Jesus deixou para nós estarmos atentos para a sua volta, para o arrebatamento da igreja. Quais seriam os sinais? O primeiro sinal que Jesus deixa para nós, e ele faz questão de enfatizar para os discípulos, ele diz: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é um dos sinais. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então vocês percebem a gravidade das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus.
Em algumas Bíblias diz que ouvireis de guerras e rumores. Outras dizem que surgirão peste, fome, terremoto. E é o que nós estamos vivenciando. As pessoas, os cristãos de hoje, não estou generalizando, mas muitos cristãos nos dias de hoje não estão preparados para o arrebatamento da igreja. Mas a palavra de Deus está aí. E quando acontece eventos catastróficos como os estamos vivendo hoje, as pessoas se desesperam, as pessoas se apavoram, mas não procuram se preparar diante do Senhor Jesus. Primeiro fato importante aqui nesta palavra é que quando Jesus fala que muitos falsos profetas vão aparecer, na época de Jesus já tinha esses falsos profetas. Mas o que ele nos chama a atenção aqui é que esses falsos profetas iam se multiplicar cada vez mais, ia se agravar cada vez mais. Quando ele diz que falsos profetas aparecerão, naquela época já existia falsos profetas. Mas o que ele está querendo aqui nos dizer é que esses falsos profetas iam se multiplicar cada vez mais. Vocês também ouvirão rumores de guerras. Naquela época já existia guerras. Vocês percebem que o povo conquistaria cidades e países através das guerras. Mas o que ele está querendo nos dizer aqui é que essas guerras iam se agravar mais e mais e mais. Era para nós ficar atentos para esses sinais. Quando nós vemos essas guerras se agravar mais e mais, era para nós ficar atentos. Os discípulos chamam Jesus em particular e dizem assim: Senhor, quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, do arrebatamento e do fim do mundo, o juízo? Aí Jesus começa a especificar para eles detalhadamente. Jesus começa a destrinchar para os discípulos o que iria acontecer, o que iria surgir, o que iria acontecer. Os sinais estão às nossas vistas. E os discípulos, eles deram crédito, eles deram a atenção para a explicação de Jesus dos sinais. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Essas guerras já existiam naquela época. Mas o que ele está chamando a nossa atenção aqui é que essas guerras iam se multiplicar cada vez mais. Ela ia se agravar cada vez mais. E era para nós ficar atento para esses sinais. Era para nós ficar observando esses sinais. Quando nós vemos esses sinais se agravar cada vez mais, era para nós estar atento. Era para nós ficar preparado que logo, logo ele arrebataria a sua igreja. Como está a minha e a tua vida diante do Senhor? Veja os sinais. Estão acontecendo. É só nós estarmos
os olhos atentos e observar. Veja os sinais. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que eu e você imaginamos ou pensamos. Cabe eu e você estar preparado. Crente não se prepara para o arrebatamento. Crente tem que estar preparado para o arrebatamento. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, esteja atento, veja os sinais. Sabe de uma coisa eu quero falar para vocês? É que quando muitas pessoas entram nas redes sociais para falar que Deus vai dar casa, carro, são milhões, milhares de pessoas que acessam. Mas quando entra alguém para falar da palavra de Deus, poucas pessoas querem ouvir a verdade. Poucas pessoas. Sabe por quê? Porque não tem o interesse de morar no céu. Mas se você tem interesse, quer morar no céu, dê crédito à palavra de Deus. Acredite nela. Mais um fato importante nesse capítulo 24 de Mateus. Ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você está percebendo? Volte atrás, 2000 anos atrás. Isso já acontecia. Só que hoje se agravou mais ainda. Hoje as guerras não vai muito longe não. Aqui mesmo no Brasil você pode presenciar as guerras no Brasil. Estado contra estado. Cidade contra cidades. Então veja, percebe bem, esses são os sinais que Jesus deixou para nós ficarmos atentos para o arrebatamento da igreja. Estamos com os ouvidos atentos. Não é para nós estarmos dispersos da palavra, do arrebatamento, não, é para nós estarmos atentos. Vigiai. Aí ele diz mais ainda, a parte B do versículo do capítulo 24, do versículo 7, ele diz: haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Veja bem, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. O que são as pestes e as fomes? Veja bem, existem países, e não vai muito longe não, aqui mesmo no Brasil, que é um país rico, mas pessoas passam fome. E as pestes? Todos os anos surge algo, surge uma doença espantosa e abala até mesmo os cristãos. Por quê? Porque não está com a fé edificada em Jesus. Porque não está com a fé edificada em Jesus. É simples. Ele diz: tudo isso será o início das dores. Tudo isso é o início das dores. É o princípio das dores. Aí ele diz assim: é porque hoje em dia o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas acham que servir a Deus, servir a Jesus, é ter uma vida rica, próspera.
celeiro cheio, andando de carro, casas bonitas. Veja bem, serve a Deus, é isso aqui, ó. Jesus falou assim para aquele jovem rico: vende tudo que tu tens, dê aos pobres, depois vem e me segue. Aquele homem ficou triste com as palavras que Jesus disse. Sabe por que Jesus falou isso? Porque o coração dele estava no dinheiro. Você pode ser rico, mas o teu coração tem que estar no Senhor Jesus. Jesus mexeu no ponto fraco daquele homem. Aí ele diz assim: se alguém quiser me seguir, veja bem, eu vou inverter aqui, tá? Para você entender. Se alguém quiser me seguir, eu vou dar um carro novo, eu vou dar uma casa nova, eu vou dar uma mansão, eu vou depositar uma quantia muito grande na conta dessa pessoa. Foi isso que Jesus falou, meus irmãos, minhas irmãs? Não, não foi isto. Ele diz assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz, depois me siga. Aí as pessoas pregam o evangelho hoje recheado de coisas materiais, mas esquece que Jesus veio trazer o espiritual, a vida eterna. Não é pecado você ser rico, ter bens materiais, não. Ter um bom emprego, ganhar bem, não é pecado. Não. Pecado é quando você desvia a tua fé e o teu coração e coloca nessas coisas materiais. Isso é pecado. Pecado é você errar o alvo, que é Jesus. Quando você desvia a tua atenção para as coisas deste mundo, você está pecando, porque você tirou a tua visão de Cristo. Isso é pecado. O Evangelho de Jesus Cristo não é você desfrutar e desfilar de carro e casas. O Evangelho de Jesus Cristo é você negar a si mesmo, deixar o pecado, a prostituição, a mentira, a lascívia e seguir a Ele, renunciar a Ele, renunciar ao mundo e se achegar a Ele, que é Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas dura coisa é nós renunciar ao pecado. Porque as igrejas hoje em dia, se pregasse sobre pecado, eu duvido que estaria hoje vivendo uma vida de mendigação espiritual. Eu duvido. Se as igrejas hoje pregasse sobre mensagens céu e inferno, as pessoas, os cristãos, não teriam medo de tais coisas que estão acontecendo hoje. Mas as pessoas estão ouvindo ministrações que alimentam o seu ego e satisfaz os seus desejos. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Aí ele diz no versículo 9 de Mateus 24: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados de todas as nações. Este é o Evangelho de Jesus Cristo.
é esse: negar a si mesmo, renunciar ao mundo, tomar a cruz e seguir a Ele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é você ter regalia. O Evangelho não é você andar de carro importado, ter mansão. Isso não é o Evangelho de Jesus. Eu desconheço esse Evangelho. Você pode até ter isso. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é você renunciar ao pecado, renunciar tudo aquilo que está te afastando da presença dEle. Tomar a cruz e seguir a Ele. Este é o Evangelho de Jesus. Será que você está apto, pronto para seguir a Ele? Para seguir esse Evangelho? Renunciar, deixar a mentira, a prostituição, o engano, a inimizade. O crente de hoje e o crente do passado, veja bem, os discípulos da igreja primitiva passaram por tudo isso que está escrito aqui e mesmo assim permaneceram fiéis. Fiéis a Jesus. Por quê? Porque Jesus não prometeu a ele um carro, uma mansão. Jesus prometeu a ele um lar eterno. Em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Veja bem, ele foi preparar lugar. É a promessa que ele fez. Então não se agarre a esse mundo. Esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro e esse mundo está com os dias contados e o diabo sabe disso. É por isso que o diabo está deixando muitos crentes desesperados. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura, ele não se abala. Ele é como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que o teu alvo seja Jesus, que o teu alvo seja Cristo. Os sinais do fim dos tempos. Ele diz assim ainda: então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, por causa de Jesus, os cristãos será odiado. Ele diz assim ainda, veja bem, naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriaria.
Algumas Bíblias dizem assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Como está o teu amor diante de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs? Será que tem esfriado ao ponto de você negar Ele, deixar Ele por coisas banais? Cuidado, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que você imagina. Ele diz assim ainda: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, não pare, por mais que pareça difícil, impossível. Peça ajuda ao Espírito Santo e Ele te guiará no caminho da eternidade e você será um crente vitorioso. Nada pode te impedir. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Se apegue a Jesus. Se você tem parado de orar, comece a buscar Ele. Se você tem parado de jejuar, jejue. Consagra a tua vida. Esteja preparado para o arrebatamento. Não se prepare, esteja preparado. Ninguém se prepara, irmãos. Nós temos que estar preparado para o arrebatamento de Jesus. Esteja preparado. Sabe por quê? Porque se você não estiver preparado, você fica. Você fica. E o fim será triste. O fim será triste para aqueles que ficarem. O que está acontecendo agora, esses princípios da dores, não tem comparação para o que vai acontecer após o arrebatamento. É sem palavras. Jesus disse assim, que depois que Ele arrebatar a igreja, vai acontecer a grande, terrível, temível tribulação. A grande tribulação. Não existe palavras para decifrar a palavra grande diante do nosso português. Falta a palavra. Esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Quando a trombeta tocar, você irá ao encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Você irá ao encontro do Mestre. Jesus vai arrebatar você. Então esteja preparado, meus irmãos, minhas irmãs, para o grande dia. Para encerrar, eu quero aqui deixar uma palavra boa também para o teu coração, que nos fala a respeito de 10 virgens que saíram para encontrar com o noivo. Vem cada 8, pessoal. Ó, pessoal, mandar a paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todos. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Vai lá tomar banho com a mãe. Papai já vai. Ô, vó.
tô doente. Tá doente? O papai já vai dar um beijo em você lá. Eu tô com fome. Ah, o papai já vai lá. Tá bom? Vai lá. Não água. A água aqui, ó. Toma. Glória a Deus. Aqui é o meu irmão, meu filho Vinícius. Uma benção do papai. Em Mateus 25, Jesus ele nos dá, ele nos conta outra parábola a respeito da vinda dele. Ele diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Saíram para encontrar com o noivo. 10 virgens. Então, o que acontece? Essas 10 virgens, elas tinham semelhança idêntica uma com a outra, mas tinha grande diferença. Tinha uma grande diferença entre essas 10 virgens. Por quê? Jesus diz assim: 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. A diferença é que as loucas saíram para encontrar com o noivo. E Jesus diz aqui que elas não levaram azeite. E as prudentes saíram também ao encontrar com o noivo. Só que elas levaram azeite em suas vasilhas e em suas lâmpadas. E então, o que acontece? Elas levaram uma reserva. Essa é a diferença. Mas todas estavam esperando o mesmo esposo, o mesmo noivo. Então Jesus faz aqui uma semelhança de como vai ser o arrebatamento. É a igreja dentro da igreja. As prudentes, além de levar azeite em vasilhas, levaram também azeite em suas lamparinas, em suas lâmpadas. Aí está a diferença, meu irmão, minha irmã. Será que a tua lâmpada vai estar acesa quando Cristo arrebatar a igreja? Será que você se encaixa nas prudentes ou nas loucas? Será que você está com azeite suficiente para encontrar com o noivo? Será que o noivo não vai pegar vocês dispersos, de surpresa? Todas foram pegas de surpresa, tanto as prudentes como as loucas. Só que as prudentes estavam preparadas. Elas tinham azeite. Elas tinham azeite em suas lâmpadas. Ou seja, as suas lâmpadas não estavam se apagando. Por quê? Porque tinha azeite. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Esteja preparado para quando Jesus arrebatar a igreja. Amém? Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus onde você estiver aí na tua casa, no seu trabalho. Será que você pode dizer que Jesus é bom, maravilhoso?
Glória seja o nome dele. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Eu não estou aqui para pregar aquilo que você quer ouvir. Não, mas aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, que é a salvação de Deus para a tua vida. Esteja preparado para o grande dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Deus o abençoe e um forte abraço. Medita nesta palavra de Mateus 24. Os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vinda de Jesus. Não se assuste, não se apavore. Leia, examine a Bíblia. É ela que nos dá certeza da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Que se despede aqui ao seu irmão e amigo, Pastor Ribamar. Peço a você que visite lá minha página do YouTube e se inscreva ali no meu canal no YouTube. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe e um forte abraço.